Olá pessoal, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda, meu nome é Arthur Agrelli e se você está aqui, você quer aprender como ganhar dinheiro com imóveis nos Estados Unidos sem tirar um centavo do seu bolso. Esse é o nosso segundo vídeo da nossa série, Meu Primeiro Negócio como Wholesaler, onde eu tô te mostrando do mais absoluto zero como eu vou construir um negócio e começar assim do zero a fazer o meu primeiro negócio como wholesaler, documentando essa jornada. Quando eu comecei lá atrás em 2016, 2017, fui fazendo essa estratégia de wholesale, que é pegar essas propriedades e repassar para o comprador final e ganhar a diferença nesse negócio. Foi fazendo isso que eu comecei ali a mudar minha vida aqui nos Estados Unidos, a sair da construção e da limpeza, ter uma vida bacana, uma vida confortável e conquistar aí a minha liberdade financeira. Nesse vídeo daqui, nessa segunda etapa, nós vamos agora avançar para o ponto mais importante, que é o quê? Por onde é que eu vou começar? Qual é a cidade que eu vou começar? Eu falei para você no vídeo anterior que o primeiro passo é esse. Se você quer fazer wholesale, você tem que definir qual cidade que você vai fazer. Um dos erros muito comuns que eu vejo muita gente cometendo é exatamente isso. A galera quer fazer negócio em todos os Estados Unidos, olha um monte de cidades diferentes, porque talvez você acha que a cidade que você tá, ela é muito cara, tem tipo imóvel muito caro, aí você não vai conseguir fazer negócio porque aqui é muito caro, ou talvez aqui é muito barato e você não consegue fazer, não tá encontrando, e você começa a pular de galho em galho. Muita gente faz isso, tá? Eu não acredito que essa seja a melhor maneira de você fazer esse negócio, porque você não tem profundidade naquele local. E quando eu falo de profundidade, eu tô falando se a pessoa rasa. Você não conhece de fato ali aquele local, você não sabe quais são as ruas que estão rolando o negócio, quais são os bairros que estão crescendo, você não consegue ali saber com profundidade o que está acontecendo naquele local, quais são os compradores daquele local, o que o pessoal curte de comprar ali, quais são os números de quem faz fix and flip, que é comprar, reformar e vender, quais são os números de quem faz locação. Você está ali sabendo superficialmente e você acaba que não constrói uma relação ou constrói a sua equipe ali naquela cidade, seja de cash buyers, que são compradores, seja de realtors, de contractors, de title companies, e você fica ali na superficialidade do negócio e acaba que isso dificulta e te atrapalha na hora de você fazer negócio. Uma das primeiras coisas que eu falo para todos os nossos alunos que fazem o nosso curso Investidor Rei é que escolha a cidade que você vai começar. Para escolher a cidade que você vai começar, eu sempre costumo dizer que a melhor cidade para você começar é a cidade que você mora, porque na cidade que você mora, independente se você conhece nada de imóvel, se você já fez negócio com imóvel, se você chegou aqui pela primeira vez, na cidade que você mora, você já conhece, por exemplo, quais são as melhores áreas. Você já sabe ali onde tem as melhores escolas, você já sabe ali quais são os bairros que geralmente as pessoas querem comprar para morar, quais são os melhores bairros, você sabe também quais são os piores bairros daquele local, onde ninguém quer morar ali, as áreas mais perigosas. Você conhece tudo isso, onde está crescendo, onde está, por exemplo, a Amazon está abrindo aqui, por exemplo, um galpão, está acontecendo algo nessa cidade, você conhece aquela cidade. Então, isso te ajuda muito na hora de entrar nesse mundo de imóveis, você já começa sabendo ali as informações vitais daquela cidade, que vai te ajudar a encontrar propriedades e entender o perfil daquela propriedade, porque talvez você está buscando uma propriedade em uma área, por exemplo, que é uma área de locação. Fala para mim aqui embaixo, na tua cidade, tipo aí nos Estados Unidos, você conhece quais são as áreas da sua cidade que as pessoas alugam? É tudo aluguel. As pessoas que moram ali, a maioria estão alugando. Por outro lado, você conhece as áreas que a maioria das casas ali, as pessoas que moram ali são os donos das propriedades? Também se deve conhecer. Isso é muito importante na hora de você entrar nesse negócio, porque quando você vai pegar essas propriedades, você vai repassar essa propriedade para o seu comprador final. E o seu comprador final, ele pode ser a pessoa que compra, reforma e vende para quem vai morar, ou ele pode ser o comprador final que ele compra, reforma e aluga a propriedade. Então, dependendo se a pessoa que vai comprar a casa mora ou aluga, os números desse negócio muda completamente. Teu cash buyer, teu comprador, que está fazendo um flipping para quem vai morar, ele vai fazer uma obra totalmente diferente. Ele vai fazer um negócio totalmente diferente. Os números que ele está buscando é totalmente diferente do número da pessoa que está comprando para alugar a propriedade. Então você precisa entender isso e para entender isso, na minha opinião, é muito bacana você começar na cidade que você mora. Segundo ponto, é muito mais fácil se você está aqui nos Estados Unidos e você está na sua cidade e começando do mais absoluto zero, você que está aí, por exemplo, encontrou uma propriedade perto da sua casa, é muito mais fácil você aí pegar seu carro e ir ali naquela propriedade. Você fez uma proposta para o dono da propriedade, você pode ir ali olhar a casa, ver o negócio de perto. Arthur, isso é obrigatório? Não, não é obrigatório. Mas concorda comigo que facilita para quem está começando? Facilita, você tá ali, é muito mais fácil você olhar, é muito mais fácil estar cara a cara ali, por exemplo, com um contractor, que foi lá na casa para ver quanto custaria de obra naquela propriedade, e você tá junto com ele ouvindo o que ele tá dizendo, para ir pegando aquela experiência mais ou menos de quanto gastaria para fazer a obra naquela propriedade, de falar com o dono da propriedade, caso você esteja na casa e fale inglês, ou de falar com o corretor, isso te ajuda muito. Então eu sempre recomendo para os alunos começar na cidade que você mora. E eu não podia fazer diferente. Eu tô começando, escolhi, a primeira cidade que eu escolhi foi aqui em Indianápolis, tá? Indianápolis, Indiana, porque eu tô morando aqui no momento, né? Tipo, minha esposa se mudou
pra cá, ela faz medicina aqui, e eu tô aqui com ela, já tem mais ou menos 2 anos e meio, eu vou ficar aqui ainda talvez mais 1 ano, 2 anos aqui nessa cidade, eu vou começar a fazer os wholesales aqui nessa cidade. E aqui em Indianápolis eu nunca fiz wholesale aqui. Então vai ser muito bacana porque literalmente eu vou começar do mais absoluto zero. Um outro local que eu escolhi também, e no meu caso talvez seja um pouquinho diferente de você, eu sempre recomendo um local só pra começar, mas eu vou começar com 2 locais, que é em Memphis, no Tennessee. Você se conhece minha história, sabe que a maioria, 99% dos meus negócios foram em Memphis, no Tennessee. Eu já morei lá por 2 anos naquela cidade, faço negócio desde 2016 naquela cidade, eu conheço tudo naquele local e não faria sentido nenhum para mim começar em um local que também não fosse lá em Memphis, no Tennessee. Então essas 2 cidades foram as 2 cidades que eu escolhi para focar aqui os meus esforços, né, para fazer wholesale. E aí você vai conseguir acompanhar como é que eu vou construir aqui em Indianápolis, principalmente, toda a minha equipe e como é que eu vou fazer isso em Memphis. Eu já tenho uma equipe em Memphis, mas como é que eu vou agora sozinho, não vou usar minha equipe para me ajudar de escritório, né? Eu vou fazer do zero para ser justo aqui, porque você que está começando vai fazer do zero e provavelmente sozinho ou sozinha. Então eu vou fazer de uma maneira que você possa replicar aquilo que eu tô fazendo e para você ver que é possível sim você começar sozinho do mais absoluto zero, tá? Então eu vou fazer aqui em Indianápolis, vou fazer lá em Memphis e obviamente se surgir algum outro negócio fora daqui, que talvez surja lá pela Flórida, porque eu tenho alguns negócios rolando por lá, eu também vou estar te mostrando aqui. Então essas são as 2 cidades que eu vou fazer: Indianápolis, Indiana, Memphis, no Tennessee. Além disso, quais são os outros elementos e quais são as outras ferramentas que eu vou usar para me auxiliar nesse negócio? Eu vou compartilhar minha tela com você aqui agora e vou mostrar 2 coisas bastante interessantes, ou 3 coisas que eu vou usar durante todo o meu processo de encontrar essas propriedades e fazer esses negócios aqui, tá? Então, a primeira ferramenta que eu vou estar usando bastante aqui, que eu passo para os nossos alunos inclusive, é essa planilhazinha aqui simples e rápida, onde ela me mostra, eu como wholesaler, os números que eu poderia pegar essa propriedade e repassar essa propriedade para um comprador final que vai fazer o flipping da casa, tá? Então aqui, ó, na fase 1, eu tenho aqui o meu subject property, que é a casa que eu tô analisando. Eu coloco sempre as informações aqui, o quarto, banheiro, tamanho da casa, por quanto está sendo vendida a propriedade. Aqui embaixo, ó, na fase 2, eu vou atrás agora 2 comparativos, ou seja, aqui eu encontrei a propriedade. Aqui eu coloquei as características dela, posso botar os links delas aqui, por exemplo. E aqui embaixo, ó, eu tenho meus comparativos. São as casas que eu vou encontrar que são iguais, ou são idênticas ou semelhantes à minha subject property, à minha casa, seja em quantidade de quartos, banheiros, tamanho, e que foram vendidas agora, recentemente, não mais do que 1 ano, tá? Mas 1 ano já é muito distante, o ideal é que foi vendido hoje, ou ontem, 1 mês atrás. Quanto mais perto do tempo que a gente tá falando, melhor, porque é um comparativo real e fresquinho pra gente, tá? Porque às vezes quando você pega uma casa que vendeu há muito tempo atrás, o mercado pode ter mudado pra melhor ou pra pior, tá? Então aqui eu pego os comparativos dela e eu descubro aqui embaixo, ó, o preço por square feet dessa propriedade. Quando eu descubro aqui o preço por square feet, eu vou saber exatamente qual é o ERV da minha propriedade. Uma outra coisa que eu vou fazer, por exemplo, aqui é colocar, ó, qual é a estimativa de obra. Esse aqui é o valor final, tá? Eu posso ter essa descrição de item por item do que o contractor falou que valeria as casas, mas aqui eu boto o valor final. Vamos supor que seja aqui, sei lá, $50 mil, por exemplo. Pra você entender aqui. E aí quando chega aqui embaixo, eu tenho aqui agora, na fase 4, a fórmula para eu saber o valor máximo que o meu comprador final que vai fazer o flipping pegaria a casa na minha mão, que é o MAO, não, que é o Maximum Allowed Offer, tá? Então, por exemplo, nesse caso aqui com 65%, é uma fórmula, se você não sabe do que eu tô falando e não está entendendo nada sobre isso aqui, eu vou deixar um link aqui em cima no card, aqui na descrição, para você entender como é que você faz os comparativos dessa propriedade e chega nessa fórmula final, tá? Então, por exemplo, se o meu comprador final quer essa propriedade com 65%, eu só poderia pegar essa casa no máximo, ou repassar essa casa no máximo para ele por 92 mil. Aqui embaixo com 70%, eu poderia repassar para ele no máximo por 103 mil. E aqui embaixo com 75%, eu só poderia repassar essa propriedade para ele no máximo por 114 mil. Então imagina que no mercado que a gente está hoje, 75% é muito normal, eu só poderia passar para ele no máximo por 114.262, é o valor máximo que eu poderia passar essa propriedade para o meu cash buy. Esse aqui é um exemplo, tá? Uma propriedade de exemplo. Então, se 114 mil é o valor máximo que eu estou passando essa propriedade e a casa está sendo vendida por 80 mil, aqui eu tenho o meu dashboard geral, olha só. Na fórmula de 65%, eu, Arthur, passando por 114 mil, tá aqui o 114 mil para o meu cash buyer, eu ganharia aqui, ó, 34 mil dólares, olha que top. Então essa casa tá um número perfeito para mim, porque eu poderia ganhar uma margem bacana de lucro aqui, porque esse 34 mil é o que eu poderia ganhar. É óbvio que na hora de repassar essa propriedade eu posso negociar com ele pode querer baixar o preço, ou pode ter um pouquinho mais de obra no lugar de 50 mil, sei lá, 60, 70 mil, então esse número meu diminuía, por exemplo. Se eu botar aqui no lugar da obra de 50 para 70 mil dólares, por exemplo, olha só como cai, só ganharia agora 14.
eu já sei que na fórmula de 65% não encaixaria, eu ia estar perdendo dinheiro. Com 70% aqui eu estaria ganhando mais ou menos 3 mil dólares e com 75% eu estaria ganhando 14 mil dólares. Então essa tabelinha aqui ela vai me mostrar exatamente como é que eu posso olhar rapidamente os números desse negócio. Uma outra coisa que eu vou estar utilizando é o nosso PropStream, tá? O PropStream é um aplicativo aqui nos Estados Unidos muito sensacional, ele é pago inclusive, tá? Mas que você consegue encontrar propriedades aqui que estão assim abandonadas, que tem com link, que tá vazia, que tá em foreclosure, que tá com um monte de problema. Então, por que eu tô falando com um monte de problema? Porque nós, como wholesalers, nós somos os solucionadores de problemas. Nós estamos buscando o que chamamos de motivate sellers, pessoas que têm uma motivação real de vender a propriedade. E alguém só vai ter uma motivação real de vender a propriedade mais barato se essa pessoa tiver o quê? Com algum problema, porque ninguém em sã consciência venderia a sua casa mais barato do que ela vale se ela não tivesse nenhum problema. E aí o problema pode ser a pessoa ou o problema pode ser a casa da pessoa, tá? Então a gente está aqui solucionando o problema. Então, por exemplo, em Memphis, no Tennessee, eu poderia vir aqui, ó, falar, eu quero pesquisar, por exemplo, casas que elas não são owner occupied, ou seja, absent owners, pessoas que são donas da propriedade, mas que não moram na casa. Olha só, tem 126 mil propriedades lá em Memphis com essa característica. Olha só, 126 mil casas, os donos dessas casas não moram nessa propriedade, ou seja, são investidores. Bacana. E aí eu posso ir fazendo mais filtros, ó. A casa tá vazia ou a casa tá ocupada? Não, eu quero casas somente vazias. Olha só, já caiu aqui, ó, para 10.620 propriedades. Olha que interessante. Característica da casa. Eu quero casas, por exemplo, aqui, ó, que só são single family. Por exemplo, é o que eu estou buscando, single family, já caiu para 4.955. Olha que interessante. E aí eu posso ir colocando os filtros aqui. Outra coisa, MLS. Ó, eu não quero casas que estão no MLS, ó, eu quero só off-market. Beleza, já caiu para 4.800. Outra coisa que eu posso colocar aqui também é o seguinte, ó. Essa casa, ela está em foreclosure ou ela está em pre-foreclosure? Não sei. Então, ó, eu quero, por exemplo, olhar casas que receberam a notificação de que está com dívida e que vai acontecer o foreclosure, ou seja, ela está em pre-foreclosure. Então, ó, eu posso clicar aqui e, ó, nenhum resultado. Já não encontrei nenhuma casa com essas características. Então, beleza, eu tiro esse filtro aqui. Tá, deixa eu ver casas que estão já no auction. Nenhuma propriedade. Beleza. Deixa eu ver casas que estão aqui, ó, casas que são do banco, tá? O banco fez o processo de foreclosure, ninguém comprou, a casa agora é do banco. Olha quantas propriedades aqui, ó, 23 casas. Olha que interessante, casas que o banco tomou em Memphis, no Tennessee, que passou pelo processo de leilão e que simplesmente está na mão do banco. Eu poderia ir atrás dessas propriedades. Esse é um exemplo, tá? Esse não é o tipo de lista que eu estou buscando. Vou tirar esse filtro aqui, não coloquei nada sobre pre-foreclosure. Ownership, por exemplo, eu quero casas que o dono dessa propriedade esteja dono pelo menos há 5 anos dessa propriedade. Beleza, então eu venho aqui, ó, ownership mínimo 5 anos. Olha só que interessante. Ó, 1.922 casas. Veja como a lista vai diminuindo. Por quê? Porque eu estou filtrando essa lista, tá? Beleza. Uma outra coisa que eu posso ver aqui, ó, se tem algum lien nessa propriedade. Por exemplo, eu quero ver lien de tax lien, por exemplo. Vamos ver se tem aqui, ó, 10 propriedades. Olha que interessante. Já peguei mais propriedades aqui, ó. Show. Não quero que tenha com lien aqui. Eu vou deixar em aberto. Pode ter ou pode não ter. Show. Aqui, ó, equity. Eu quero ver, por exemplo, se o dono da casa tem no mínimo 30% de equity nessa propriedade, 1.800. Olha só que interessante. Enfim, esse aqui é um sistema bastante interessante que eu posso vir aqui, ó, e olhar todas essas propriedades. E aqui eu tenho todas essas propriedades aqui, ó, que eu posso agora adicionar na minha lista, tá vendo aqui? E olhar uma por uma aí, fazer o skip trace dessa propriedade, que é pegar o telefone, ir atrás dos donos e ligar para eles. Enfim, esse é um aplicativo que eu vou utilizar. Mas você não é obrigado a usar esse aplicativo. Na verdade, eu nem recomendo que você use nenhum aplicativo desse se você não entende os fundamentos por trás de usar o aplicativo. Que é igual ter uma Ferrari na garagem e não saber, né, tipo, dirigir, não ter carteira de motorista, não faz sentido. Então, beleza, aqui tá o nosso PropStream. Um outro que eu vou utilizar bastante também é o Redfin. Eu gosto muito do Redfin e ele me dá muitas informações bacanas em relação às propriedades. E aqui eu vou encontrar casas que elas estão sendo vendidas por corretores, casas que não estão sendo vendidas por corretores, vou encontrar casas que estão há muito tempo no mercado, eu vou começar a encontrar várias coisas aqui, vou mostrar para vocês também como é que eu vou usar essa ferramenta durante aí a minha jornada, tá? E uma outra coisa interessante que eu vou usar também é o Zillow. Eu gosto bastante do Zillow para fazer os meus negócios aqui com as propriedades nos Estados Unidos. Por quê? Porque o Zillow é bem comum, você consegue usar bastante, ele te dá bastante informação. Então, essas são as ferramentas que eu vou estar utilizando, além, obviamente, de estar ligando para os proprietários, usando meu telefone, falando com os proprietários, falando com os corretores e montando toda essa estrutura para que você aí consiga acompanhar e para que eu consiga fechar o meu primeiro negócio. Eu estava até brincando com minha esposa outro dia, né? Eu estava lá nos meus stories do meu Instagram e eu perguntei para ela, quanto tempo você me dá para eu tentar fechar meu primeiro negócio? Ela falou 2 meses, tá? Então, começando a partir do vídeo 1, eu
eu tenho 2 meses para tentar fechar o primeiro negócio. Via de regra, as pessoas fecham aí com 3 meses o primeiro negócio. Vamos ver se eu consigo em 2 meses fechar. Mais importante não é nem o tempo, mais importante é você acompanhar esse negócio do mais absoluto zero até a gente fechar o primeiro negócio e você conseguir ver ali as dificuldades que eu vou ter de fazer esse negócio, quais são assim os desafios que eu vou ter, os nãos que eu vou levar, os sims que eu vou levar, o porquê que eu levei não, o porquê que eu levei sim, o que não funcionou, o que funcionou, qual foi o script que eu utilizei para falar, que deu certo, o que não deu certo, e você vai poder acompanhar essa jornada e replicar isso para você, se você tiver interesse de fazer esse negócio. Se você chegou até aqui, deixa nos comentários o que é que você acha dessa estrutura toda que eu tô te mostrando. E se você não viu o vídeo 1 do nossa série, né, meu primeiro negócio como wholesaler, clica nesse vídeo daqui. E se você quer entender mais o que é wholesaler, clica nesse vídeo daqui. Te vejo no próximo vídeo.